Pronto. Então, estamos gravando. Estou vendo uma movimentação aqui no chat, né? Então, gente, hoje a gente inicia a nossa terceira aula da disciplina, Seminário de Tempo e Universidade 1 de vocês, né? E como eu estou vendo aqui que alguns já estão justificando, né? Para lembrar, a proposta hoje dessa terceira aula é de que a gente possa discutir, né, o texto que vocês fizeram a leitura, ou para quem não fez a leitura, mas que a gente possa tentar refletir juntos aqui também, né, e aí fica o convite para fazer depois também, porque é um texto bem interessante, eu acho que ele dialoga muito com as reflexões que a gente vem fazendo desde segunda-feira. Espero que os outros tenham conseguido fazer a leitura. E aí acho que a metodologia, né, professor, pode ser muito semelhante àquilo que a gente construiu na quarta-feira, né, a ideia é que vocês possam trazer as reflexões, né, que vocês fizeram a leitura, se conseguiram compreender, o que também vocês foram observando já das discussões que a gente vem fazendo no texto, aí vocês falam, a gente faz os blocos de discussão, e aí depois eu e o professor Mário, a gente vai também contribuindo, né, fazendo as nossas considerações sobre o texto, né, que tem o título o trabalho do antropólogo, né, o olhar, ouvir e escrever. A gente na verdade, um texto que ele faz essa reflexão sobre as pesquisas sociais, ou principalmente da antropologia, mas como o próprio autor, como o próprio Roberto Cardoso de Oliveira fala, né, ele dialoga também com as outras pesquisas. E a ideia é justamente a gente entender como que esse texto pode dialogar com as pesquisas que nós estamos construindo, que vocês, no caso, vão desenvolver. Tá bom? Professor, se eu gostaria de falar um pouquinho antes, ou a gente já pode começar? Não, eu acho que começa com um bloco de 4, 5, comentando, e depois a gente faz uma paradinha, traz mais alguns elementos, aí recoloca para a turma. Tranquilo. Tá certo, então. Então vamos começar. Quem que gostaria, né, nesse primeiro bloco? Ah, ótimo. A Keila já levantou a mão, aí a gente vai, vocês vão se manifestando, né? Vão levantando a mão, vão colocando no chat, a gente vai fazendo os comentários, tá bom? Keila, pode começar, então. Boa noite, professores e colegas. Eu dei uma lida no texto, ele dialoga muito com o filme que nós assistimos, a proposta da atividade anterior. Fala a respeito de produção de conhecimento, né? O produzir conhecimento, o ouvir, e o observar e o escrever. E fala também a questão, né, da cultura, da maneira de se viver no seu ambiente social, comunitário, né, voltado na questão da antropologia, da ciência, dessa ciência, e também que as coisas, elas, com o tempo, uma comunidade, um ambiente, ele muda, ele sofre transformações no decorrer do tempo. Então, se num determinado momento do passado tinha uma visão de um estudo em registro, né, anos depois pode ir lá, produzir um outro tipo de conhecimento com um olhar diferente, né, já a comunidade está vivendo, né, de uma maneira diferente de viver, enfim, o conhecimento muda também, mesmo o conhecimento científico de fato, porque o ser humano está em constante transformação, se adaptando, se influenciando com novas culturas, né, tipos de culturas ou fala, comportamento, vestimentas, tecnologias. Então, a todo tempo, nós podemos produzir conhecimento observando, olhando e também registrando. Nós podemos ser produtores de conhecimentos, né? Produtores de conhecimento quando formos buscar estudos, não só nos apegarmos a coisas que já estão escritas relacionadas a determinado lugar ou determinada comunidade. Eu acho que é isso. Ótimo, Keila, obrigada pela contribuição.
E quem que já se inscreve? Quem que pode continuar para a gente as reflexões? Será que ninguém mais conseguiu fazer a leitura do texto? Bom, sendo assim, a minha sugestão é que, pela ausência de participação, a gente dá por encerrado. Um de cada vez, tá, gente? E agora? Não, assim, mais alguém conseguiu fazer a leitura, gente? Vocês, pelo menos assim, né? Eu já vi que três pessoas, né? Boa noite, professores. Eu até que li, eu li o texto 3 vezes, mas eu não consegui absorver muitas coisas, não. Eu só entendi que nós, como os pesquisadores, como iremos para o campo, teremos que seguir as 3 etapas que aquelas a gente já fala, que é o olhar, o ouvir e o escrever. Mas eu li o texto. Certo, Jamile. Tudo bem, acho que é isso mesmo, né? A gente vai fazendo a leitura. Essa reflexão coletiva ajuda muito também. É por isso que é importante que vocês nos digam, pelo menos o que entendeu ou quais foram as dificuldades. Acho que a gente vai dialogando tranquilamente. Além da Keila e da Jamile, quem mais que conseguiu fazer a leitura e pode compartilhar aqui o que conseguiu compreender? A Keila levantou a mão novamente. Eu de novo, né? Assim, o que eu achei interessante também da leitura do texto é a questão do observar, né? Mais do que o ouvir, da oralidade. O observar, você ter a sua própria visão e você produzir o conhecimento a partir daquilo que você interpreta, né? Eu achei isso muito interessante. Tem lá, acho que na segunda página da leitura, né? A visão do antropólogo, ele fala lá das características de uma comunidade, né, visando a moradia, falando os pontos, e ele faz uma comparação do que ele tinha lido anteriormente em documentos históricos, né, do passado, e como tinha mudado, era diferente. Então, o conhecimento era outro, a ciência era outra forma. Eu achei muito interessante também a questão da visão, não só do olhar, aliás, não só a questão da oralidade, do ouvir. E eu sou um ouvinte falante, que nem diz a professora Carla. Bacana, Keila. Muito bom. Gente, estou vendo que acho que mais alguém gostaria, dos que já se manifestaram no chat, né, que não conseguiram fazer a leitura, e os demais? A Maria, a Aparecida, quem mais que diz que não conseguiu? Deixa eu ver aqui. A Luísa, João Batista. Bom, eu vou trazer algumas questões, então. A primeira delas é uma solicitação a vocês. Se tem algum problema de não ter conseguido fazer a leitura, sinaliza no grupo. Não precisa ter receio, não tem nada que defina algum castigo para quem estava incumbido de uma série de atividades e não teve tempo de fazer a leitura.
porque se vários não têm tempo, então a gente reorganiza, queríamos conversar com vocês, sabendo que vai precisar ter mais munição, trabalhar com mais calma o conteúdo, porque uma coisa é trabalhar o conteúdo para quem já fez uma ou duas leituras do texto, mesmo que não tenha conseguido entender a maioria delas, mas, por certo, entendeu algumas, se apropriou de algumas questões dentro do texto. Como diz a Jamile, sempre fica algum resultado da leitura. Depois da leitura, não voltamos mais ao momento anterior de desconhecimento daquele texto. Mas aí, junto o convite para fazer um esforço, porque se estivéssemos em sala de aula, precisaria ter essa dedicação de 8 horas por dia para nossas atividades. E aí a disciplina é ofertada numa única semana, com 8 horas de aula, então o sufoco é maior ainda. Então, tenta remanejar algumas atividades, organizar um pouco o tempo para sobrar aí 1 hora e meia para fazer essa leitura. Não sendo possível fazer isso, refazemos o convite, logo depois da aula, amanhã cedo, amanhã à tarde, domingo cedo, domingo à tarde, domingo à noite. Dá um jeito, faz um esforço de fazer a leitura, porque logo depois da aula já vamos sinalizar mais textos, que é para a discussão da terça-feira. Então, se vai acumulando muita coisa, sobrecarrega e aí cria uma dificuldade maior. Então, se desincumbindo dessas leituras na medida do possível, mesmo que precisar fazer ela um pouco mais apressada agora, não tem problema, mas vai se apropriar de um bocado de coisas que, abrindo mão da leitura, não é possível se apropriar. Então, logo de cara, vamos dizer assim, o Oliveira, e ele tem a trajetória dele, assim, numa relação muito... ele não diz, quer dizer, ele não abre mão, melhor dizendo, de ser antropólogo, de trabalhar com a sensibilidade que as várias disciplinas do curso da antropologia oferecem para construir essa percepção, para construir esse olhar, para construir um jeito distinto de escrever, assim como um poeta, um romancista se constitui enquanto romancista a partir da escrita, assim como o pianista estica os dedos a partir da sua ação de tocar piano. É só ver a diferença da mão de um pianista e da mão de um lenhador. Um com a mão grossa, os dedos curtos, grossos, e outro com a mão fina, os dedos longos. Então, o ofício também ajuda a construir o sujeito. E o Oliveira, sabendo disso, ele vai mostrando onde é que pode criar isso que nós chamamos na linguagem moderna, um link com as outras áreas do conhecimento, como a sociologia, como o direito, como a economia. Não é por acaso que tem uma área da antropologia que é antropologia econômica, né? Quer dizer, a gente visualiza as trocas materiais e as trocas físicas que resultam em lucro, em dinheiro. Mas e todas as outras trocas, as trocas matrimoniais, as trocas simbólicas, as trocas religiosas, as trocas culturais, que não necessariamente envolvem dinheiro, né? Então, é preciso construir essa sensibilidade da percepção. E ele utiliza algumas palavras que ele busca no Foucault, Michel Foucault, um francês. A percepção que ele tem dessas relações, da constituição do direito, tem a ver com essa ideia de que o direito se constitui como num conjunto de relações, numa rede de relações. Ninguém tem poder sozinho.
não tem poder porque esse poder cai de algum lugar, ou se constrói a partir de algum lugar, né? Mas também, para esse texto, ele busca essa ideia da disciplina. Disciplinar o olhar. É uma construção disciplinada. Não é resultado do acaso. Então, é resultado de um esforço, de uma disciplina, de uma persistência, de um empenho, de um envolvimento, de uma busca. Esse olhar, treinar o olhar, treinar o ouvir, treinar a escrita, é resultado dessa disciplina. Mas não é uma disciplina como alguém, o pai, que fala para o filho, quando o filho fez uma arte, uma brincadeira que ele não gostou, e por aí vai, ele diz, vou te disciplinar agora. Não é no sentido de um castigo, de uma correção de alguém. É no sentido de uma abertura, de uma busca, de um ir incorporando aos poucos, se familiarizando aos poucos, e permitindo que o ouvido escute coisas que a maioria dos outros ouvidos não consigam escutar. É permitir que o olhar enxergue coisas que a maioria dos olhares deixa passar batido. É construir categorias de percepção, como a que nós batemos e rebatemos com vocês, do campesinato, que a maioria dos autores, a maioria dos estudiosos, a maioria dos cientistas não consegue perceber com a mesma riqueza que vocês conseguem perceber em função de ser dessa área do conhecimento ligada às ciências sociais. E aí tem um elemento, assim, eu gosto de ir cruzando um pouco esses elementos da teoria com esses elementos mais do cotidiano. Vamos imaginar alguém que não foi junto. Ele olhou de longe e olhou com esse olhar desavisado. As várias senhoras que, logo cedo, depois do café, e de organizar uma montanha de atividades no interior da sua casa, pegaram bacias e baldes, sabão, escova e não sei mais o que, e se dirigiram ao igarapé da comunidade, que tem água limpa, que tem uns poços mais fundos, e vão em conjunto, 5, 6, ao mesmo tempo lavar roupa. Por certo, o ouvido e o olhar desavisado vai até fazer piada, ligado à ideia de que vai surgir fofoca, vão falar mal da vida alheia e por aí vai. Um olhar atento não deixaria de perceber que naquele ambiente da lavação de roupa, tem também conversa acerca dos meninos e meninas que se encontram, dos olhares, dos primeiros namoros. Também tem informações de produtos que vieram ou que vão para a cidade, a noção de se é justo esse preço, se não está abusivo aquele preço, esses elementos são entrecruzados ali. Tem coisas ligadas à saúde, à doença de alguém, e já se oferece uma sugestão de uma receita, e da forma de preparar essa receita, porque essa receita minha avó usava e sempre deu resultado. Então, tem uma diversidade de troca nesse espaço que alguém que não é da área das ciências sociais, e particularmente não tem esse aprendizado da antropologia, deixaria passar batido. E alguém dessa área, com esse olhar mais cuidadoso, com esse ouvido mais cuidadoso, iria recolher uma série de informações e possibilitaria fazer uma escrita completamente diferente do que escreveria alguém cujo olhar e o ouvir é bastante desavisado. Mas aí, para não ficar só no universo feminino e os meninos ficarem chateados comigo, vamos a um jogo de futebol. Por certo que no jogo de futebol, antes de entrar em campo, tem conversas. Tem atualização de conversas acerca de gado, acerca de
de animais, acerca de roças, acerca de trabalho, acerca de motosserra que quebrou e precisa ver se alguém sabe quem poderia consertar por um valor mais baixo, para não precisar perder um dia de trabalho e ir para a cidade consertar. Tem conversas acerca dos valores de sal mineral, de vacina para fitosa do gado. Tem atualização de conversa, porque já chegou um comunicado da escola dizendo que a matrícula inicia tal dia e um jogador de futebol tem filhos na escola e essa conversa vai rolar antes do jogo. Então, esses elementos é que o nosso olhar, diz Oliveira, não pode deixar passar batido, porque nenhum jogo de futebol é só jogo de futebol. Tem uma montanha de outras coisas, de troca, de relações se constituindo nesse espaço da diversão, da brincadeira, nesse espaço de lavar roupa, de estender em cordas em conjunto, de caminhar ao lado da vizinha. Então, essas trocas, o nosso olhar, o nosso ouvir precisa ser disciplinado nesse sentido do Foucault, quer dizer, preparado para conseguir se apropriar desses elementos. Então, não é só mais um olhar, é um olhar que se constitui conosco a partir de um outro lugar, a partir de uma outra percepção. Né? E aí, por quê? Essa ação de disciplinar os sentidos, então, o cuidado com o uso das categorias, o inventariar aquilo que foi dito, percebendo que nem sempre se diz o que se deseja dizer, pode se atribuir mais peso a alguma coisa, sabendo que o interlocutor, que é o entrevistador, pode demonstrar adesão à narrativa do sujeito, pode ter uma disputa de indivíduos. Vou tentar só recusar aqui e desligar, que aí quem está ligando já sabe que se está desligado, não... pode ter disputas e alguém barganhando a nossa adesão, então... Esse ouvir disciplinado é tentar captar as relações que se escondem no interior das narrativas, também. E como consegue fazer isso? Problematizando. Essa é uma questão chave para Oliveira, problematizar esse ouvir, problematizar esse olhar, problematizar a construção da escrita, para que os indivíduos se enxerguem nessa escrita, para que os pares, e aí no interior da academia, se reconheçam na pesquisa que foi divulgada, no artigo que foi apresentado, no problema que foi levantado no seminário para discussão. Então, esses três elementos que se entrecruzam, né? Da necessidade de qualificar o nosso olhar, para não ser um olhar assim que se prende ao que é exótico, né? E aí ele traz os elementos interessantes, né? A maioria das pessoas entrariam numa aldeia indígena, numa casa grande, onde vivem várias famílias, mas sem esse olhar cuidadoso, iriam passar batido, não iriam perceber que se as redes estão mais juntas aqui, depois mais um bolinho, mais num outro canto, isso significam grupos familiares, isso significam pessoas que produzem o alimento junto, que caçam junto, que partilham desse alimento, se encontra tição, aquela madeira, lenha queimando, mais num canto aqui, mais num canto aqui, isso já vai indicando a constituição desses núcleos domésticos, dessas relações de parentesco. Então, para mais do que entender o que é parentesco, que é um grupo doméstico, é que, entendendo isso,
isso possibilita qualificar o olhar, disciplinar o olhar, para, na medida que encontra diante de si esse evento, esse acontecimento, essa situação, esse fenômeno, consiga decifrar com propriedade. Qualquer um outro, de uma outra área, poderia dizer, não, é uma casa enorme, mora um monte de gente, mas monte de gente serve para qualquer situação. Quando um carro bate no interior da cidade, um acidente de moto, em geral, junta um monte de gente. Mas qual é a diferença entre esse monte de gente, 70, 80 pessoas que estão observando o acidente, e esse outro fenômeno que se nomeia com o mesmo nome, monte de gente, para nomear os grupos domésticos, os grupos familiares, que partilham ferramentas, alimentos, trabalhos, caçada, pescaria, remos, canoas e por aí vai, no interior de uma aldeia indígena. Então, tem esse elemento que ele, assim, reúne no texto, que é o de problematizar as situações, né, e disciplinar esses sentidos. E aí, embora a palavra não seja muito gostosa de escutar, tem um pouco isso da ideia de domesticação teórica, do olhar, do ouvir e do escrever. E aí, lembrando que, como ele se apoia em Foucault, não é desse tipo de... A domesticação é um certo disciplinamento do olhar. Tá? Não tem a ver com a noção de castigar, que entrou muito para nós, na tradição ocidental cristã, com a ideia de disciplina. Né? Aí tem o sentido de disciplinar os sentidos, as percepções, os olhares, as formas de escrita. Então, como primeiro apanhado que eu tinha era esse. Ótimo, professor. Acho que, de modo geral, assim, né, o entendimento do texto em relação a essa reflexão da pesquisa, né, desse ponto de vista da antropologia, acho que era isso também que eu tinha refletido, assim, porque acho que a antropologia, como o próprio Oliveira fala no texto, né, ela meio que tem essa contribuição, ele utiliza uma frase para poder descrever mais da pesquisa de campo, né, basicamente ela contribui muito para isso, e acho que quando a gente pensou em trazer esse texto, né, para vocês lerem, para a gente debater, justamente porque essa disciplina do tempo universidade é meio que uma preparação para esse momento. Eu acho que dialoga muito. E aí, aquilo que a Keila falava, né, da produção de conhecimento, e também dessa contribuição para o olhar, para o ouvir, né, acho que é muito do que o texto ele vai contribuir com a gente. Mas, assim, das etapas da pesquisa, né, o que eu achei interessante para a gente começar o debate, né, para a gente depois ir avançando, mas é justamente porque a escrita, né, vocês que estão sendo disciplinados aí, como diria, né, o Oliveira, num curso de linguagens, né, a escrita, ela não surge do nada, né, ela não é uma escrita por si só, ela está ligada, como o Oliveira fala, ao pensamento, né, e o pensamento, justamente, ele vai sendo desenvolvido no decorrer do campo de pesquisa de vocês, a partir dessas duas primeiras etapas, né, que é o olhar e o ouvir. Então, basicamente, essas etapas, elas vão se interligando, né, e aí ele vai ajudando a gente a pensar em cada uma dessas três, né, que justamente é o que a gente passa, né. Primeiro, o olhar, e aí, como o professor fala, esse olhar disciplinado, ou como o Oliveira vai falar para a gente, né, que ele utiliza essa metáfora da refração,
Que a refração, quando a gente estuda as ciências, é aquele momento em que uma onda, né, ela vem numa direção, né, e aí o que acontece com ela? Ela tem ali, se ela tem contato com um vidro ou contato com algum espelho, o que ela faz? Ela muda de direção, né? Estou lembrando aqui da física agora. E aí a refração, ela faz, então, essa mudança de direção porque ela tem contato com o espelho. E aí é justamente, né, aquilo que a gente, que metáfora, né, que a gente pode refletir disso? É que o olhar, né, do pesquisador, a partir desse olhar disciplinado, ele tem uma mudança de direção ou uma mudança de reflexão. É meio que ele vai ter a teoria, ela vai ajudar, né? Meio que ela vai influenciar, vai ter um objetivo nesse olhar. E é justamente a partir, então, né, desse conhecimento teórico que ele vai sendo colocado em prática. É como se vocês não vão a campo agora, né, da mesma forma que vocês estariam no dia a dia na comunidade de vocês. Porque também a antropologia clássica, né, essa antropologia que a gente conhece, essa clássica que ele vai falando, era muito, né, de um antropólogo que vai para uma determinada comunidade, né, para o exótico, e ele vai observar algo que está fora da realidade dele, né, e ele vai escrever sobre aquilo, vai observar e tudo. Então, é uma lógica que, para vocês, ela é um pouco diferente do que a gente chamaria, ou que tem se discutido, de uma autoetnografia, né? Vocês não vão fazer uma etnografia porque vocês não vão para um espaço fora da realidade de vocês, não é tão exótico assim, né? Vocês, no próprio dia a dia, nas comunidades, então, né, é aquele olhar agora um pouco diferente. Por quê? Porque é isso, né? A partir de um preparo disciplinado, ele não é o mesmo olhar. Né? E a gente percebe isso nas discussões que vocês vão trazendo nessa disciplina. Quando vocês se perguntavam lá sobre, mas no momento da entrevista, a gente vai passar por isso, né? Como que eu devo perguntar, ou se eu percebo que tá, né? Como vocês falavam, todas as dúvidas, né? Se eu percebo que... Ai, peraí, meu computador está caindo. Se eu percebo que a pessoa está mentindo, ou eu percebo alguma coisa, de que forma que eu vou me portar? Então, vocês já refletem sobre, né, essa própria etapa do campo. E é isso que eu acho que ele vem dizendo, né, dessa disciplina do olhar, ou do que ele chama de refração. Então, para a gente entender que é um olhar diferente. E aí, o que eu também achei interessante, né, que eu fui anotando, é meio que esse momento da disciplina, da problematização que o professor fala, é esse confronto que é feito, né? E aí uma das grandes contribuições também do texto para mim, que é quando vocês se perguntam sobre o próprio papel, sobre esse próprio olhar, quando a gente se pergunta aqui, é aquilo que ele fala de a subjetividade, né, ou a intersubjetividade do pesquisador. Que esse texto dialoga com essa, né, com essa nova forma, esse avanço que a Keila falou para a gente da antropologia, que era de um jeito e que vem sendo construído de outro. Então, vai ajudar a gente a pensar realmente que as pesquisas que nós desenvolvemos, né, na educação do campo, no etnodesenvolvimento, elas, justamente, a gente dialoga com essas teorias que vêm, com essas reflexões, mas a gente pensa também como que vai adaptar para a realidade, né? E aí ele vai trazer, inclusive, essa questão da intersubjetividade, ou, né, utilizando Foucault, dessas relações de poder entre o pesquisador e o nativo, ou o interlocutor. Então, isso também é interessante, né? No ouvir agora, se o nosso olhar ele está disciplinado, é claro que um olhar vem de quem eu sou, enquanto pesquisador, né? Você se coloca, no caso de vocês já são da própria comunidade, né? Se aproxima mais dessa autoetnografia, ou é um olhar sobre a própria comunidade. Mas o pesquisador, né, nessa noção clássica, se fosse eu indo para a comunidade de vocês para desenvolver uma pesquisa de campo, então eu tenho que entender quem eu sou, né, como pesquisadora, quem é a Jéssica, de que realidade que ela vem, e ao chegar, se eu estou né, se eu tenho a teoria, se a minha disciplinarização, ou a minha refração, né, para que eu entenda essa realidade, ela vem
da antropologia ou das pesquisas sociais, eu tenho que entender que é nesse contexto, é desse olhar que eu estou. E é preciso fazer o que ele chama de uma tradução, né? Uma tradução de idiomas, que não é só propriamente um idioma falar, a língua portuguesa ou né, indígena e tal, mas essa meio que tradução cultural, ou tradução de realidades, né? É o idioma do pesquisador, que já vem disciplinado, com o idioma do pesquisado e do nativo, né? Que é o que vocês vão fazer. E é um desafio bem grande, porque vocês conhecem essas pessoas no dia a dia, mas é preciso também fazer essa reflexão de que vocês estão enquanto pesquisadores. Então, a própria linguagem de vocês, a própria compreensão de vocês, ela vai estar influenciada por isso, né? E aí é preciso, então, que tenha essa relação, além né, da reflexão sobre as relações sociais, né, do lugar onde vocês estão observando, mas o momento da entrevista, ou esse momento né, do ouvir as pessoas, ouvir as narrativas, elas também, né, nesse momento, vocês vão fazer meio que uma tradução de idiomas. Então, de você enquanto pesquisador com o pesquisado e o nativo. E aí que essa relação entre idiomas e essa tradução, acho que isso é muito interessante. Né? A gente vem refletindo, eu acho que isso que o Oliveira traz dialoga muito com essas questões que vocês colocam. E ao fazer essa tradução, né, desses idiomas do pesquisador e do interlocutor, do narrador e etc., né, do comunitário, da pessoa que você está entrevistando, é importante a gente também, que eu acho muito importante, é justamente entender que essa interação, né, os dois ali possuem papéis nessa pesquisa, né? Os dois possuem papéis no texto que vai ser construído, né, o teu interlocutor, ele também constitui basicamente né, os dados e aquilo que você vai depois produzir. É meio que essa relação de poder. Eu até destaquei uma parte do texto, que depois vocês vão ler, né, mas que ele fala assim, desde que o pesquisador tenha a habilidade de ouvir o nativo e por ele ser igualmente ouvido, incitando formalmente um diálogo entre iguais, sem receio de estar, assim, concomitando o discurso do nativo, com elementos de seu próprio discurso, mesmo porque acreditar-se possível a neutralidade idealizada pelos defensores da objetividade absoluta é apenas viver uma doce ilusão. Então, aquilo, né, da pesquisa vista como objetiva, então, aquela entrevista que eu estou coletando ali é um mero dado, né, e eu, enquanto pesquisador, tenho que ser neutro e tudo, então isso é meio que problematizado essa própria relação, né, nós, enquanto pesquisadores, temos o nosso olhar, que já é disciplinado, mas também de quem nós somos o sujeito, a gente vai construir a pesquisa, a própria pessoa, né, que a gente vai escolhendo, tudo isso, muito com base no que nós somos, no que nós objetivamos com a pesquisa, e também, né, o discurso, a narrativa do interlocutor, ela também vem carregada de contexto, de emoção e tudo, e esse momento do ouvir, ele ajuda nessa tradução dos idiomas, né? Então, é muito importante refletir também sobre esse momento do agir, né? E aí ele vai tocar naquilo que a gente fala da observação participante, né? E para isso a gente depois vai ainda, né, semana que vem, discutir bastante sobre isso, né, de que forma que a gente também permite nesse diálogo entre pesquisador e pesquisados essa observação participante, né, e essa interação entre o papel de cada um, né. E aí depois, na segunda etapa, que a primeira etapa ele define como esse olhar e ouvir, aí na segunda etapa seria o escrever, né. E aí, eu acho que vocês vão passar por isso. Eu lembro muito de quando eu também desenvolvi a minha dissertação do mestrado, em que né, foi quando eu trabalhei com estudo de narrativas. Na graduação, trabalhei com estudo de entrevistas, mas não olhar muito ainda das ciências naturais. Minha entrevista era só para um determinado dado quantificável ali, né? Era quantos professores diziam isso, os alunos e tal, apesar de que eu desenvolvi uma pesquisa social, mas com outro objetivo. Já no mestrado, então, como eu estava trabalhando com narrativas orais e história oral, né, onde, com a história das mulheres, então eu sendo mulher, e eu trabalhei também com o público que eu
sou, né, uma mulher atingida por barragem, então também estudei meu próprio contexto de pesquisa, então foi totalmente diferente. Por quê? Porque eu ouvi, né, olhei para a realidade de uma forma diferente, porque eu já vinha como pesquisadora, ouvi a história das mulheres que eu conhecia e a minha própria história, do que elas estavam falando, né? Uma história ali de 10 anos de construção de barragem, uma luta social, no movimento social. Então, elas estavam falando do momento que eu vivi, só que eu fui percebendo o quanto que para elas aquilo tinha significado e para mim tinha talvez um outro significado, né? E aí também com um olhar já com essa refração que as teorias, né, fizeram, inclusive da própria história oral. E aí, quando eu peguei as entrevistas ali e fui transcrever, né, para entender aquilo como dado, aí o momento, né, do dado, que é o que vocês vão tentar fazer na semana que vem, esse ensaio, né, de vocês pegarem as informações que vocês têm na comunidade e transformarem isso em dados, né, aí a gente vai para a próxima etapa, né, que é justamente o escrever. E o escrever, como o Cardoso vai colocando, ele já é justamente o resultado do discurso e do pensamento de vocês. E aí, quando a gente está escrevendo, então, eu pego aquele dado, eu reflito sobre aquilo, né? E aí eu vou já, sem, claro, né, tirar a importância daquele dado, inclusive, né, de como que ele foi importante no contexto em que você pesquisou um determinado tema, né? Então, eu estava ali estudando a história de 6 mulheres atingidas. Então, quem elas eram era importante, o que elas me disseram era importante, só que eu também já estava construindo um discurso meu sobre aquilo, como pesquisador. Então, é meio que esse diálogo que a pesquisa vai permitindo. Né? E aí a gente vai interpretando, mas entendendo que essa intersubjetividade não é o conhecimento, a produção do conhecimento não é só minha, né? Não é só a neutra também, mas o papel daquele dado, né, com a pesquisa social da pessoa, né, do ouvir, do observar, ele é muito importante. Isso é o que ele fala da questão da autonomia do pesquisador. E aí ele vai colocando alguns exemplos que vocês vão perceber muito isso, né? Quando a gente tem, que ele fala da antropologia, que é o quê? A caderneta, né? Que é aquele momento em que você vai anotando os dados, então isso já é um momento do campo, você está escrevendo, né? Mas ainda não é a escrita, de fato, do pensamento, você está observando, ouvindo, aí depois o diário de campo, né? Que não sei se vocês vão desenvolver em algum momento, mas é um dos instrumentos, um dos instrumentais de pesquisa, e a gente vai, né, falando todo dia o que eu observei, o que eu fui, tal. E, por último, o texto final, que seria o relatório. Então, o relatório, o texto final, ele é resultado de quê? Né? Justamente de toda a reflexão dessas etapas do campo. E nessa escrita, vai permitindo com que a gente vá, inclusive, colocando, né, as nossas impressões, as conclusões, as reflexões, e aí o nosso olhar diante disso e diante dos dados que a gente coletou, né, que aí vai resultar nos relatórios de vocês. Então, acho que, assim, das reflexões sobre o texto para a nossa disciplina, que eu já fui avançando um pouco, acho que é isso, assim, né, para a gente abrir para o debate. Então, seu microfone está desligado, professor. João Batista, que levantou a mão. Não, levantei a mão, não. Mas já pode aproveitar e Sei lá. comentar. Não tem problema, não. Então, professor, hoje o meu dia foi extremamente corrido, então eu não consegui ler o texto. Eu cheguei em casa, já fui direto para a aula. Aí eu falei, vou entrar na aula, escutar os debates, né, as reflexões acerca do texto. E hoje, ou então amanhã, eu vou ler para me compreender melhor. Mas já estou apanhando algumas coisinhas com a fala da Keila, sua fala, a fala da professora. Mas nada conclusivo ainda. Estou aqui ouvindo. Precisamos coletivamente lembrar, por exemplo, segunda tem uma aula que podemos chamar de semipresencial. Na terça tem uma aula
de mais ou menos a mesma quantidade de horas que é para assistir o vídeo. Na quarta, temos uma aula presencial. Na quinta, temos uma aula mais ou menos da mesma quantidade de horas que é para ler o texto. Então, se deixamos para ler no dia da aula de discutir o texto, é provável que falte tempo. Mas se organizarmos um pouquinho melhor, talvez, porque o texto sempre chega com 2 dias de antecedência à aula. A gente faz o esforço sempre de encaminhar na terça, na segunda, o texto da quarta, para que vocês possam ler na terça. Aí, na quarta, na aula, já o material da sexta. Na sexta, na aula, já o material da segunda e da terça da próxima semana. Então, redobrar um pouco esse esforço. Tá? E aí, redobrar num sentido coletivo, não é um puxão de orelha individual, é um puxão de orelha coletivo. Tá? O Oliveira também traz uma questão que é bastante pertinente, que é dessas relações de poder que se exercem no interior do conjunto das relações de pesquisa. Vamos olhar um pouco para as comunidades nossas, quer dizer, das pessoas, né? Nós nos apropriamos das comunidades e nomeamos como nossa comunidade, né? Eu, às vezes, brinco, a pessoa diz, professor, lá na minha vicinal, eu digo, mas não tem nenhum morador a mais, é só tua vicinal, ou é nossa vicinal, nossa comunidade. Mas aí vamos imaginar todos esses 40 anos, para alguns 50 anos, do sistema de assistência técnica e extensão rural, da Emater, CEPLAC, Embrapa, Secretaria de Agricultura, que sempre olharam para os agricultores como alguém que é simplista, alguém que não tem muito domínio do conhecimento, e sempre, com raras exceções, mas muito raras mesmo, chegava a comunidade para um dia de campo, uma assessoria técnica, como alguém que ia emancipar um pobre coitado. Em geral, não chegava para dialogar de alguém que sabe, porque tem uma formação acadêmica, e alguém que sabe porque tem um conhecimento teórico que resulta da sua prática. Eu faço sempre questão de dizer, o agricultor não tem só um conhecimento prático, ele tem um conhecimento teórico. Saber o melhor tempo de plantar, saber o melhor tempo de colher, saber pelo olhar quando o grão está maduro dentro da vagem, não tem a ver com conhecimento prático, isso é teoria. É uma construção teórica, é uma informação teórica. Tanto que ele não precisa mais abrir uma vagem. Ele colhe as espigas de milho e leva para a feira sem abrir. Esse é conhecimento teórico. Esse conhecimento teórico, claro que resulta de um fazer prático, mas é um conhecimento teórico. Só que ele teve raríssimas oportunidades de ser valorizado, de dialogar como igual com o agrônomo, com o técnico agrícola, com o zootecnista. Então, nem sempre ele estará em condição objetiva de dialogar conosco na condição de igual, de dialogar. Então, precisamos também ser facilitador desse diálogo, para dizer para ele que, de fato, nos interessa como ele vê o mundo, como ele percebe os acontecimentos, como ele interpreta as coisas, porque ele faz isso todos os dias. Para ele sobreviver, ele precisa fazer isso. Então, tentar diminuir o peso dessas relações de poder que se constroem entre alguma coisa que se julga demasiadamente teórica e uma coisa do cotidiano que se julga de forma, assim, simplista como só prática, só do saber fazer.
Ele diz também que nessa ação de olhar, de ouvir, em geral, nós estamos misturado aí com os sujeitos da nossa pesquisa, do nosso diálogo, aquelas pessoas as quais entrevistamos. Mas isso implica uma certa ruptura, um certo distanciamento, na medida em que precisamos analisar essas informações, analisar esse olhar, analisar isso que foi ouvido, isso que foi percebido. E aí, no momento da escrita, então, nós vamos nos separando, porque a escrita pressupõe um outro tipo de disciplina desse ato do escrever, do analisar. E ele diz que esse distanciamento é necessário e que, provavelmente, o primeiro ensaio não sai da escrita, não vai sair a nosso contento. Por isso, vamos riscando coisas na segunda vez que vamos escrevendo. Vamos deixando de lado uma parte, deletando, porque na segunda vez que vamos fazer uma revisão, ele já não se apresenta com a mesma importância, né? Quem trabalha com entrevistas sabe a necessidade de, depois de escutar a primeira vez, escutar uma segunda, terceira e quarta vez. E a primeira vez que escutou a entrevista nunca é igual à 13ª. A 13ª é mais rica, já tem presente os eventos, acontecimentos, a imagem, o gesto de quem falou, a entonação de quem falou, tudo isso precisa ser interpretado. Eu lembro uma entrevista com um senhor que foi mateiro do Exército na guerrilha do Araguaia, o seu Severinão, já falecido. Eu tenho, como resultado de entrevista, eu tenho uma com ele de quase 12 horas de gravação. Passamos o dia na casa dele, era um grupo tinha a professora Ilse Margarida, que junto comigo estava à frente da pesquisa, e tínhamos 5 bolsistas do projeto e mais 3 permanentes que eram voluntários. E ele, durante 3, 4 vezes nessas entrevistas, é claro que entre essas entrevistas ele contava piada, ele contava histórias que aparentemente não tinham muita relação com a temática, contava de pescarias e por aí vai. E tinha a parada do almoço, que durante o almoço a gravação continuava, embora a gente imaginava que não ia captar muita coisa de interesse nosso, da pesquisa. Mas ele repetiu, durante essas horas de gravação, várias vezes a palavra assituante. Só que pela entonação de voz dele, o nosso entendimento, quando anotamos coisa, quando fizemos a transcrição dessas fitas, era sitiante. E não batia porque a entonação de voz dele, o peso que ele dava para essa palavra era diferente de falar de um sitiante. Porque sitiante tem aos milhares naquela região. Assituantes são raros. E aí a colega de trabalho, a professora Ilse Margarida Negreiros, que ainda é professora no campus em Marabá, lembrou de um vídeo que vocês assistiram, Bandeiras Verdes. Ou se não assistiram, nós podemos assistir numa aula nossa, numa outra disciplina, provavelmente, de antropologia, porque é muito interessante aquele documentário Bandeiras Verdes. E no documentário fica bem claro pela narrativa do Domingos Bala, acho que nós já assistimos, sim, na disciplina anterior, que o assituante é aquele indivíduo que vai antes, que faz a investigação, que tenta checar a qualidade daquela terra, ver as nascentes, as fontes de água, e só depois ele retorna ou ele manda o recado
para as famílias que ele está pretendendo trazer para elas virem, ajeitarem negócio e migrar para aquele local que ele viu, que ele já conhece, porque não dá para migrar sem muitas informações quando tem uma condição fraca, como os camponeses falam. Então, o assituante era de uma outra categoria social. Então, a escrita pressupõe um cuidado redobrado com o que foi visto, com o que foi percebido, com as anotações, checar direitinho, porque pode ser que uma coisa foi dita antes da pescaria, outra muito diferente depois. E aí entender o sentido daquela pescaria. Houve desavença? Houve disputa no interior daquela pescaria? Uma coisa é o que pode se dizer de um certo sujeito antes da partida de futebol, mas e se ele deu 3 entradas no meio da canela? Vai se dizer a mesma coisa depois do jogo? Então, é perceber o momento que o evento aconteceu, o sentido que ele tinha no momento que ele aconteceu. Porque fora disso, é relatório, é só relato. Ainda não é análise. A análise é a percepção daquele movimento, daquela situação, daquele acontecimento, daquele evento, num contexto social único, que não tem como se repetir. Assim como um casamento, assim como um velório. Ninguém vai no dia seguinte para o cemitério fingir que vão enterrar de novo o morto. O choro captado, ouvido, só faz sentido naquele dia em que o velório aconteceu. Não tem como se repetir da mesma forma, com o mesmo indivíduo, com o mesmo sentimento. E isso, por certo, cria uma dificuldade para nós. Mas isso também, por certo, traz uma riqueza nas nossas informações, que na maioria dos outros relatórios não é possível encontrar. Num relatório de prestação de conta, num relatório de final de estoque, é inviável encontrar isso. Um outro elemento que é interessante se perceber também é que na nossa escrita, e o Oliveira não diz isso nesse texto, mas eu encontro, nem tudo que eu estou comentando também está presente nesse texto, porque a gente se prende um pouco no texto para conversar com a turma, mas tem coisas que resultam de outros textos que a gente leu do outro autor, dele comentando outros autores. Ele diz que também é preciso ser cuidadoso com a escrita do relatório, com o que foi, portanto, ouvido e enxergado, e que agora vai ser traduzido de uma forma mais física no ato de escrever, para reunir na teoria aquilo que está reunido na realidade e separar na teoria aquilo que está separado na realidade. E como se consegue reunir na teoria? Suspeitando de todas as construções teóricas que utilizamos para classificar eventos, acontecimentos, sujeitos, grupos e por aí vai, mas são de uma demasiada fragilidade. Vamos ver isso das classes sociais, por exemplo. Já imaginou precisar fazer um exercício de incluir todas essas famílias da comunidade num sistema de classes sociais que, em outras palavras, é um sistema de classificação, para definir lá da comunidade quem é classe média alta, quem é classe média, quem é classe C, quem é classe D, quem é classe I, por aí vai. E, para fazer isso, pegamos só o volume de capital. Aí pegamos o volume de dinheiro, de capital, de bens, nos damos por satisfeito e construímos uma hierarquia, um sistema de classes sociais da vicinal, da comunidade. Por acaso o líder da comunidade não tem um peso diferente? A professora da escola não tem um peso diferente? Quer ver como a professora da escola tem peso diferente? Entra numa comunidade e você vai escutar um homem dizendo, quando vai se apresentar,
Eu sou Joaquim Pereira da Silva, marido da professora. Eu sou João Aquiles de Oliveira, marido da diretora da escola. Eu sou Pedro de Melo Rodrigues, marido da agente de saúde comunitária. São funções que têm uma distinção de classe social. Assim como o pastor e o padre, o delegado de polícia, o juiz, o promotor público, a defensora pública, pode possuir pouco dinheiro, mas ter um prestígio, um status, um poder político imensamente além das suas condições econômicas. Então, o que Oliveira quer dizer com isso? De ter essa sensibilidade para não querer enquadrar tudo nesses sistemas muito abstratos que nós utilizamos para enquadrar. Perceber que tem relações ali que são relações que necessitam maior sensibilidade para perceber o alcance delas. E aí, como eu gosto de incluir historinha para boi dormir, eu vou contar uma para vocês que aconteceu comigo. Eu não gosto só de contar as que me são favoráveis. Essa eu prefiro que os adversários contem. Né? Eu gosto de contar aquelas que eu tropecei feio também. Porque essas os adversários não vão contar, porque imagino que vocês já sabem, e se eu contar, fica assim meio com um jeito de petulância, de arrogância. Eu trabalhava numa equipe pastoral em Medicilândia há vários anos, não ligado à congregação, mas ligado a um grupo de missionários leigos, como servidor da instituição Prelazia do Xingu, com o trabalho de rádio comunitária, jornal comunitário, formação de jovens, relação com as organizações coletivas, dentre elas o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas também a Casa Familiar Rural, e por aí vai. E aí, me incomodava muito nas vicinais, ligados às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, e eram 60 e poucas comunidades que nós acompanhávamos como equipe pastoral, me incomodava muito que uma pessoa do final da vicinal, lá da igrejinha do final da vicinal, vou nomear, assim, só artificialmente, quer dizer, sem validade jurídica, a nomeação, como se fosse no final do 130 Norte Fundo, ou 125 Norte Fundo, lá para além da Dona Rosa e o seu Roseno. Quem é de Medicilândia tem ideia das pessoas às quais estou me referindo. Bem para frente ainda. E essa pessoa, no dia da celebração, ela trazia como padrinho do seu primeiro filho o atravessador. Esse que comprava o arroz pagando a metade do preço. Esse que levava uma saca de sal cobrando um valor de frete que era quase a metade do valor do produto. Esse que comprava, então, o arroz na folha, esse que comprava um bezerro pequeno e dizia, eu compro hoje, e já pagava metade do preço, mas fazia um combinado para pagar o restante, para retirar o bezerro do pasto, só dali a 2 anos, já retirava como boi para vender. Comprava bezerro, e o agricultor ficava alimentando esse bezerro até virar boi, e aí o atravessador ia lá e pegava. Mas eu ficava pé da vida, tiririca da vida, porque esse agricultor é cego. Ele não enxerga que está sendo explorado por esse atravessador. Será que o sujeito não consegue enxergar? E ficava tiririca. Aí um dia, já na universidade, em Belém, fazendo ciências sociais, fui ler um texto da região do Marajó, lá de Abaetetuba, que era uma situação, embora área de várzea, embora lá o marreteiro era dono do barco, era o regatão, mas muito semelhante à análise, e dava para fazer uma relação direitinho com a Transamazônica,
e os afilhados dos atravessadores. E o camponês entrevistado, que mexia com açaí e madeira, lá em Abaetetuba, deu uma resposta que matou a charada assim, na hora. Se ele precisava de um dinheiro em uma situação de doença, quem era a única pessoa que podia emprestar o dinheiro? Aquele que tinha, era o atravessador. Se esse atravessador tivesse um carro e carregasse os alunos, ou tivesse que pegar carona, ou que pagar o transporte, já imaginou se esse atravessador ia se atrever, como diz esse camponês, ele usa a palavra, já imaginou se ele iria ser atrevido o suficiente para cobrar a passagem do próprio afilhado? Sabendo que esse padrinho tinha posses, se esperaria um presente maior ou menor no aniversário desse afilhado? Essas questões também estão em jogo. Essas questões também contam nas escolhas que se faz. No final de uma vicinal, em extrema dificuldade, se coloca na balança coisas que nós, pesquisadores, não iríamos colocar, que nós, agentes religiosos, não iríamos colocar, que nós, agentes políticos, não iríamos colocar. Mas, na condição de pesquisador, é preciso perguntar para ele, mesmo que para nós essa escolha pareça absurda, é preciso perguntar para ele por que ele escolheu isso, já que poderia escolher uma outra coisa. Quer dizer, por que escolheu o atravessador para ser o padrinho, já que tem pessoas boas, coerentes também na comunidade? Porque a escolha, analisar essa escolha dele vai ser muito rico para a nossa interpretação daquela comunidade, daquela situação, da fragilidade do sujeito, das possibilidades que eles observam, onde nós não enxergamos. Da mesma forma que na época do Brasil colônia, na escravidão, era difícil entender por que uma família de escravos, de um engenho, oferecia o filho mais velho como afilhado do dono do engenho, exatamente daquele que explorava, que arrancava seu couro todos os dias. Porque tinha a expectativa de que, sendo o padrinho do meu filho, ele não vai poder deixar o meu filho sem estudar na escola, porque a escola era só na Casa Grande, na senzala não tinha escola. Ele não vai poder deixar o meu filho sem ir na missa, porque a missa, o batizado, era também na Casa Grande, na senzala não tinha, nem missa e nem batizado. Não vai poder deixar o meu filho desamparado. Então, ao menos um da família consegue avançar nesse universo de ter um pouquinho a mais de possibilidade do que a maioria dos outros membros da família teriam nas condições concretas de existência da escravidão do engenho. Então, ter esse olhar cuidadoso, essa percepção, inventariar na escrita o que está em jogo na hora que ele faz essa escolha. E aí que o Oliveira vai dizer, e aí eu vou encerrando um pouco essa minha participação, nessa segunda rodada, um pouco com isso. É aí que ele vai dizer, analisar não é simplesmente transcrever, como se tivesse lendo um relatório parecido com bula de remédio. Não é transcrever a fala dos atores, mas objetivamente interpretar essas falas. O texto lido acerca das situações, dos eventos, dos acontecimentos, vai trazer a riqueza de interpretação que um relatório descritivo de uma ação comercial, de uma pesquisa da genética, da biologia, da matemática, da agronomia, não traz. Então, esse elemento aí, né, do ouvir com calma a entrevista feita, né, ouvir 2, 3 vezes,
visitar novamente as anotações, passar outra vez, uma por uma, as fotos tiradas durante a pesquisa, a foto tirada das casas, das lavouras, das roças, das ferramentas que ele utiliza, tudo isso da paisagem, mesmo que não seja em foto, qual é o olhar que nós temos das paisagens nas vicinais? Tem vezes que quando eu chego, vou de carro, às vezes para uma pescaria, ou visitar alguém, ou na casa de alguém, aí eu chego numa ladeira bem alta, assim, da Transamazônica, da vicinal, paro o carro, olho para os dois lados, tentando daquela altura, naquela ladeira, lá em cima, olhar para todos os lados, se possível, 10, 15 quilômetros. E o que eu vejo? Com um olhar que interroga. Eu vejo que aquilo que eu enxergava há 20 anos atrás, como roça de arroz, milho, mata, uma diversidade de legumes, de plantas, hoje eu vejo como capim e gado. Então, como eu vou continuar estranhando se eu chego numa vicinal e tem agricultor comprando galinha caipira para comer, comprando ovos para fazer bolo, comprando farinha d'água ou farinha puba para comer, comprando milho para tratar alguns animais, quando tem animais, comprando milho na feira, na cidade, comprando, às vezes, até macaxeira na feira. Como eu vou estranhar? Eu preciso me perguntar, nesse lote que ele tem, qual é o lugar que ele iria plantar milho, arroz, feijão, banana, abacaxi, cará, inhame, taioba? Não tem mais. Tem o lugar da casa, e desde a beira da casa tem uma cerca e já começa pasto. E vai até a reserva de mata. Então, não tem mais lugar. Isso significa que ele é preguiçoso porque ele compra esses produtos, esses mantimentos, esses alimentos? Não. Significa que ele continua trabalhando, só que ele deslocou o trabalho dele. E agora é um trabalho quase que exclusivo com a pecuária. Então, é esse olhar para a paisagem que interroga essa paisagem, que tenta perceber o que era isso aqui 30 anos antes, o que é isso aqui hoje. E aí projetar o que poderá ser isso aqui que eu estou olhando daqui a 50 anos. Mesmo que eu não tenha uma resposta muito segura, muito palpável, mas como condição de pesquisador, de alguém que interroga a sua própria realidade, eu devo me colocar esse problema. E ao me colocar esse problema, tem uma outra coisa que Oliveira diz várias vezes no texto, embora sem dizer explicitamente, quer dizer, sem escrever, ele deixa intuído, que é: me ajuda ele a pensar como pesquisador aqui na Amazônia, aqui na Transamazônica, aqui no nosso município, aqui na nossa comunidade. Eu observando por onde já passamos, isso que se desenha com o universo das possibilidades do que vem amanhã, interessa para a maioria de nós? Desejamos isso? Estamos contentes com isso? E aí que é o que Oliveira diz desse elemento que não está escrito, mas está implícito, da mobilização das forças coletivas, né, na percepção desses eventos, dos rumos que tomam esses eventos e esses acontecimentos, e da necessidade, muitas vezes, de se colocar diante deles com uma perspectiva de retraduzir, de redinamizar, de dar um outro rosto, uma outra cara, um outro perfil, de constituir, portanto, uma outra realidade. Mas não tem como desejar constituir uma outra realidade, um outro mundo, uma outra vida, um outro conjunto de relações entre os sujeitos, um mundo que não discrimina, que não corta, que não poda, que não esmaga, que não joga no lixo os seres humanos,
se eu não me coloco essa perspectiva de como fizemos antes, o que fazemos agora, o que pode ser possível fazer amanhã. Então, vale isso tanto para uma comunidade do final da vicinal, para um conjunto de famílias que se reúnem, se organizam, tentam modificar suas condições concretas de existência, quanto vale para coletividades maiores do plano de um município, de um estado, de uma nação, e, quiçá, para um conjunto todo da nossa trajetória de humanidade. Né? E isso é possível pensando, pegando elementos de uma outra parte do texto. E aí retorno para aquilo que imagino uma das questões centrais do texto. Isso de forma tranquila, serena, calma, sem pressa, sem correria, sem afobação, e qualificando o nosso enxergar as coisas, ver as coisas, o nosso ouvir as coisas, sentir pelo ouvido o peso que elas têm, sentir pelo ouvido a força das palavras que são pronunciadas publicamente, que são pronunciadas durante a entrevista, captar pelo nosso ouvido o porquê que o indivíduo já voltou 3 vezes para aquele mesmo assunto que nem faz parte da nossa pesquisa, da nossa entrevista, que nem está como questão do nosso formulário, do nosso roteiro, mas ele já voltou 3 vezes, é porque tem um peso para ele que eu preciso perceber qual é esse peso. E na escrita, de fugir, tentar fugir dessas construções mais genéricas que fala de sistema de classes sem perceber que é um sistema de classificação que vai acomodando os indivíduos em estruturas de bens econômicos, de bens políticos, de bens religiosos, de bens culturais, de relações de vizinhança, de relações de trocas matrimoniais. Por que uma dona de casa diz, minha filha vai fazer um bom casamento? Qualificando, a prima dela não teve a mesma sorte. Tem um mundo de coisas nessas 2 frases. A minha filha, ainda bem, vai fazer um bom casamento. Agora, a coitada da prima dela não teve a mesma sorte. Só nessa afirmação dá um artigo do plano da antropologia, ou de uma sociologia misturada com a antropologia, de excelente qualidade. Porque podemos inventariar, no plano da vicinal, como se constituem as relações matrimoniais, quais trocas são realizadas no interior desses casamentos, que disputas estão em jogo, como essa relação entre matrimônio e patrimônio se avizinha tanto nos namoros, nas escolhas, nas relações de casamento. Porque cada afirmação do nosso entrevistado, da nossa entrevistada, tem um mundo de coisas a ser descoberto nelas. E é essa um pouco a nossa tarefa. E não é uma tarefa, assim... Aliás, vou começar com uma frase afirmativa. É uma tarefa, assim, extremamente interessante e alvissareira ser feita. Para nós, nenhuma frase termina com um ponto final. Todas elas suscitam um ponto de interrogação. O que mesmo ele quis dizer quando afirmou isso? Bom, da minha parte, eu fico por aqui agora. Muitas, muitas reflexões, professor. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas também poucas, assim. Só que eu tinha visto a Keila levantar a mão. Não sei se já passou o momento, se ela gostaria de falar, ou se mais alguém também gostaria de falar antes. Quem está querendo falar, se apressa, senão eu levanto a mão de novo.
Acho que não. Não, ela disse que não mais. Obrigada. É porque hoje, não sei se é assim, mas é sexta-feira à noite, parece assim que o povo vai chegando no final da aula, vai todo mundo, não fala mais nada, e aí a gente vai, né, ficando cada vez mais afoito. Mas eu ainda estava lembrando ali do nossas comunidades, né, que o professor falou. Eu sou super me aproprio das comunidades, da minha, das dos outros. Acho que vem muito dessa linguagem da SEBS, né, da minha militância inicial na Pastoral da Juventude. Mas, assim, o que eu gostaria de destacar, professor, do que o senhor também trouxe, né, que eu acho que ficou bem discutido nessa segunda fala, é em relação a isso que o Oliveira chama das pluralidades de discursos, né? Das pluralidades de conhecimentos dos interlocutores das pessoas, né? Que nós vamos pesquisar e tudo nas pesquisas. Acho que isso é muito importante, né? E aí eu lembro quando a gente discutia sobre narradores de Javé, né, que meio que parece que o papel do pesquisador, parece não, é justamente esse de tentando chegar a uma versão só, ou a verdade dos fatos, ou isso que a gente já falou bastante, né? Às vezes, quando a gente se prende a isso, né, a tentar chegar a algo objetivo ou demais, assim, né? Acaba que a gente se perde, é uma grande dificuldade, né? Porque aí você fica, mas aquele discurso tem um determinado aquela pessoa diz uma coisa, a outra diz outra, mas eu acho que, né, isso é interessante porque a gente mudando um pouco a perspectiva de qual o nosso papel do olhar, do ouvir, do escrever, né, que não é só aquilo, nós temos a nossa autonomia enquanto pesquisador, mas também de considerar essas pluralidades, de entender que cada interlocutor tem ali o seu papel, né, e tem também ali algo que eu, enquanto pesquisador, vou aprender ou não conseguiria também falar sobre isso. Acho que considerando essa pluralidade, a gente, né, entende que essa diversidade ela é muito boa, né? Ela vai, na verdade, contribuir para a análise. Mas, né, sabendo que é claro que a gente, utilizando esse dado, né, entendendo como dado, né, o nosso papel enquanto pesquisador também é de interpretar, de analisar e de ir refletindo, né, de que forma que essa pluralidade vai contribuir para o discurso final e para o objetivo da pesquisa. Então, acho que sempre isso vem voltando, né, e como que isso é importante também, porque no contexto das comunidades de vocês, das que são nossas e das que não são, né, quando se trata de contar a história ou da própria história, a gente vai tendo sempre essas pluralidades e diversidades, né? Eu lembro muito no curso do Etno, nas diferentes pertenças, né, o quanto para os discentes, né, a própria identidade ela vai sendo afirmada, né, quando eles vão pesquisando a própria história, né? Engraçado assim que até essa questão, nossa, eu me inscrevi no curso como quilombola, eu me inscrevi como indígena, mas para mim cada vez mais eu entendo por que a minha pertença é indígena ou quilombola, ou eu entendo, né, que a história da minha comunidade, na verdade, ela perpassa por muito mais. Eu sei quem eu sou, né, que é isso que eu vou escrevendo, e a minha identidade ela vai sendo afirmada muito no contexto, ouvindo meus avós, ouvindo, né, as histórias, ou até aquilo que eu compreendia como a história da minha comunidade, que eu compreendia como determinada situação, né, vai, a partir desse contato, dessa pesquisa que vai desenvolvendo, eu vou também compreendendo, analisando isso, né? Ou outros temas, não só a história da comunidade, que o Oliveira vai falar assim, quando a gente escreve, que ao mesmo tempo que eu estou pensando sobre isso, né, eu estou recolhendo todos aqueles dados ali, e eu vou pensando como que eu vou articular, que é quase aliás, é um exercício, né, você vai pegando, todas essas horas de entrevista, o professor falou de 12 horas de entrevista, imagina, né, tanto de possibilidades de discussão que eu tenho. Aí eu vou objetivar, entender dali, né, vou organizando que temas que eu quero trabalhar, eu vou organizando né, como, né, o que eu vou utilizar daqueles dados e para quê. Então, todo esse exercício, depois, né, ouvindo novamente as entrevistas, lendo e organizando no discurso, então, todo esse exercício,
ajuda ao que, né, acredito não, ao que a gente sabe que é o que mais importante, assim, do desenvolver essa pesquisa é depois, né, é o resultado, e aí eu vou um pouco para essa importância da escrita. Ao mesmo tempo em que, na aula passada, a gente discutia que a escrita não é a única linguagem, né, não é só a mais importante em relação às outras, mas ela tem uma importância fundamental, que é essa da gente poder compartilhar já uma análise sobre aquela realidade, né? E aí quando a gente... Oi? Keila. Oi, Keila. Oi. Assim, eu estou gostando muito da aula, né? Muito interessante. Exatando a nota, eu estou gostando muito da aula, muito gostosa de se ouvir, sabe? De assimilar. E, assim, nós que pertencemos a essas comunidades interioranas, eu faço uma observação assim, da seguinte maneira. Eu fiz parte da construção de um projeto da escola que eu trabalho para pedido de construção de um espaço, né, esportivo, poliesportivo para as crianças. E, assim, no decorrer do projeto, a gente tinha que relatar a situação da comunidade, a necessidade. E, simplesmente, eu coloquei lá, né, na hora da construção do projeto, e graças a Deus foi aprovado, vai ser construído, um olhar de observação empírico, de vivência mesmo, da necessidade da comunidade. Não fiz pesquisa de campo, porque eu pertenço à comunidade, né, há muito tempo, e trabalho lá na escola da comunidade, mas eu não vi essa necessidade, né, de eu ir a campo e pesquisar, porque eu conhecia a necessidade da comunidade. E outra coisa que me faz lembrar, voltando aqui na questão desse olhar mais disciplinado, mais apaixonado, como eu comentei, né, no chat, me faz lembrar, assim, uma reflexão a respeito, lá na história colonial do Brasil, sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, né, que ele era um escrivão, ele faz o relato, né, da terra que ele descobriram, entre aspas, mas, assim, não é um olhar de antropólogo, de como vocês estão querendo nos disciplinar, entre aspas, mas, assim, aquele olhar de domínio de terra, de posse, né, e sem respeitar a cultura dali, que eles já encontraram pessoas, a terra já pertencia a pessoas, já tinha ali uma cultura, uma comunidade, um povo, mas, assim, a carta de Pero Vaz de Caminha, ele narra, né, a observação dele é mais como de posse, domínio e benefício ao governo português, né? Obrigada. Ótimo, Keila. Acho que essas observações são bem importantes. Assim, claro que você conhece a sua comunidade, né? E você tem informações sobre a sua comunidade, talvez na necessidade da escrita de um projeto, né? Então você já consiga ali, já é você já tem inclusive teoria, né? Como o professor falou, conhecimento e reflexão sobre aquela própria situação e para o projeto, né? Aquilo que você descreveu, que você escreveu, que é fruto do seu discurso, que também é coletivo, né? Aquilo que a gente sempre vem reforçando, traz não vem só de você, mas na sua vivência comunitária e coletiva, então é muito importante. Mas esse exercício que o Oliveira fala do olhar e o ouvir também é o viver em campo, né? E a escrita, ela também vem na vivência do campo. Seja disciplinado ou não, também é importante. Então, sempre retornar, e é isso que nos tempos comunidades vocês fazem, é por isso que eu sou muito apaixonada mesmo, eu sempre disse pelo etno, porque que aí já entra na discussão da pedagogia da alternância, que é fundamental para permitir isso. Eu acho incrível essa possibilidade das pesquisas de vocês serem construídas desde o primeiro tempo universidade, né? Então, vai voltando a campo, mesmo que vocês sabem quem vocês são, vocês se inscrevem com a pertença, né? No caso de educadores do campo, já vem de uma experiência de educação do campo ou do campo da realidade, mas esse exercício que vocês vão fazendo de
voltar para essa realidade, vivenciar o campo novamente, né? É a vida, mas como um campo de pesquisa. E fazer a reflexão sobre ela também vai criando várias possibilidades, né? Que é diferente isso, de como você citou, né? Não é num sentido só de domínio, né? Ou como o professor falou, às vezes, quando o pesquisador chegava na comunidade, como a resolução dos problemas da comunidade, né? Ou só como nas pesquisas tradicionais, assim, que é muito comum nos territórios, né, de comunidade tradicional, tudo que o pesquisador chegava, né, como uma autoridade, e aí pesquisa, e de certo modo até é o que os comunitários falam, né, a gente está cansado de falar sobre a gente, né, de vir alguém aqui que pesquisa, e depois isso não serve para nada para a comunidade, a gente nem nunca mais vê essa pessoa, né, não é só nesse sentido que você citou do Pervaz de Caminhas, né, de uma relação de poder, ou para poder uma pessoa de fora só conhecer a comunidade, mas tem todo um objetivo que é muito além disso, que é até de transformação da própria realidade, né, que aí vocês vão, esse disciplinando, é porque a palavra disciplina, ela é bem ruim, mas essa refração, ou essa reflexão, né, teórica e prática da própria realidade, ela vai permitindo isso. E aí, quando eu lembrava do Etno, né, da experiência que os discentes da turma de 2019, que eu utilizo muito como exemplo, porque foi o que eu pude observar que está dentro dessa discussão que a gente faz da pedagogia da alternância e dessa possibilidade de pesquisa social voltada para a realidade da comunidade, né? Que é isso, que é meio que autoetnográfico ou etc. Então, é por isso que eu cito bastante. Mas quando os alunos faziam isso, né? No primeiro tempo, comunidade, fizeram um censo da comunidade, dados, né? Que muitos já conheciam, mas também fazendo esse exercício, e de diversos temas. E no caso da educação, então, a própria compreensão do que era a educação na comunidade, né, daqueles dados, a educação é a escola, funciona ou não funciona, e foram coletando. No primeiro tempo universidade que a gente refletiu sobre os dados, chegaram a uma conclusão, né? Depois voltaram para lá, para o campo novamente. Já conheciam a realidade? Já tinham aquela informação? Já. Né? De certo modo, já escreveram? Já, mas primeiro, muito só um relato, né? Ainda não tinha reflexão. Quando eles voltaram para a comunidade, vivenciaram o campo de novo, e depois retornam para fazer a reflexão sobre aquilo e continuam com aqueles dados. Até hoje, né? Até o terceiro período, quarto período que eu acompanho com eles, né, esses mesmos dados, eles estão passando pelas reflexões, e hoje o que eles conseguem fazer, né, até de publicação, até de como a gente fez, de um artigo com eles, né, de justamente observar a história da educação na comunidade, como que foi fundada a comunidade, o porquê, né, quais políticas públicas que estão presentes na comunidade e quais que são necessárias, né, quais as estratégias, né, que tipo de educação. Então, a cada reflexão e pensamento sobre aquilo, eles vão escrevendo mais, e aí você vai tendo o resultado de um discurso. E aí, como o Oliveira fala, vai se construindo, inclusive, conclusões ou considerações e estratégias, né? Aí você vai utilizando aquela escrita, do papel da escrita, para estratégias de transformação dessa própria realidade refletida, que é o que, para mim, né, todas as experiências de docência que eu tive, da diferença que eu vejo, né, é justamente uma escrita com um compromisso, né, real. E aí eu lembro muitos dos meus alunos na escola, do ensino, da realidade urbana, né, da dificuldade que é escrever, né, que é uma dificuldade, faz parte, né, da própria alfabetização, normal da realidade da educação brasileira, mas parece que sempre o escrever é algo maçante, né? Algo, eu não consigo escrever, eu não consigo. Mas é justamente porque o exercício, né, da escrita, ele não é só no momento de você escrever, é da reflexão e justamente do pensamento sobre isso. E essa possibilidade da pedagogia da alternância, isso que a gente faz, de estar sempre refletindo com, né, um olhar sobre a realidade, um presenciar e um vivenciar a realidade, ele é fundamental. Eu estou vendo que vocês estão dando boa noite aqui no chat, estou ficando desesperada. E aí, mas acho que era isso, assim, que eu tinha mais para poder contribuir com a reflexão, tá bom?
Como nós teremos a final de semana e a segunda para leitura de texto, aí eu estava pensando em... Bom, eu não conversei com a professora Jéssica ainda, mas estava pensando em encaminhar os 2 textos que nós temos. Vou comentar rapidinho só acerca do nome deles, sem entrar nas questões. Um é do velho, observando o familiar, e o outro é pesquisa participante em um contexto de economia camponesa. Aí nós faremos a leitura desses textos amanhã, domingo, segunda-feira, durante dia, noite, terça-feira, de manhã e tarde. E na terça-feira à tarde, podemos discutir, pegar mais ou menos a metade do tempo para cada texto. Para que na quarta-feira, ao invés de texto, quarta, quinta e sexta, a gente possa discutir, conversando acerca dessas questões mais pertinentes da escrita de vocês, orientar acerca do que será essa escrita, e vocês ter um pouco mais de tempo também para fazer esse primeiro apanhado das informações e produzir esse primeiro texto do ensaio dessa escrita, do relato acerca da comunidade de origem, da comunidade de pertencimento de vocês. É claro que aí vai precisar, eu encaminho os 2 textos, mas vamos precisar, no grupo, ir repassando orientações, isso é tranquilo. Eu vou ajustando com a professora Jéssica, ela comigo, e vamos repassando as informações, para que vocês, na quarta-feira, não sejam pegos de surpresa em relação a quais temas precisariam desenvolver para produzir o nosso ensaio de avaliação dessa disciplina, porque é um ensaio ainda, não é o relatório, não é pesquisa de campo, tem o primeiro tempo, o seminário tempo Comunidade 1, que nós teremos mais 30 horas, a professora Raquel e eu, aí teremos mais algumas leituras, e aí teremos a disponibilização para vocês do roteiro que vai conduzir o olhar de vocês e o levantamento das questões a serem pesquisadas nesse percurso que tem entre o final dessa etapa, que é a segunda etapa, e o retorno para a terceira etapa. Então, são 4, 5 meses de intervalo, nos quais vocês terão atividades para realizar desse seminário do tempo Comunidade 1. Aí são a pesquisa, aí são algumas entrevistas, dados sobre a constituição da comunidade, sobre a situação econômica das famílias, as experiências de trabalho, domínio de tecnologias, elementos ligados à educação, à saúde. Então, o nosso é um primeiro ensaio já, pensando a partir das informações que vocês têm. Como disse a colega, a Keila, se não precisou fazer entrevistas na comunidade para escrever o projetinho, ela chamou de projetinho, que apresentou e que foi contemplado, é porque nós saímos das nossas comunidades, mas elas não saem de nós. Em grande medida, elas vão junto com as suas alegrias, vão junto os seus problemas, as suas tristezas, as suas lamentações, as suas experiências, os seus afazeres, os seus projetos, as suas lutas, eles nos acompanham por muito tempo, né? Então, como eles nos acompanham, nós temos condições objetivas de, sentando para escrever, fazer um bom apanhado, já que teremos algumas questões que vão orientar esse apanhado. E aí, na dificuldade, mesmo
depois da sexta-feira, terça e quinta temos a nossa atividade mais próxima, né? Mas aí, na sexta, no sábado e uns dias além disso, podemos abrir essa possibilidade para vocês ir mandando o primeiro ensaio feito e nós vamos sugerindo complementar aqui, olhar com mais cuidado ali, e isso é próprio do trabalho da escrita, porque nunca ela está pronta. Ela chega num estágio, muitas vezes, que é possível publicar, socializar com outras pessoas, mas tanto nós, se voltamos aos mesmos locais, às mesmas questões, vamos explorar coisas ainda mais ricas, mais profundas, mais pertinentes, tá? Então, eu fico com a tarefa de já encaminhar logo depois os 2 próximos textos para a turma nesse nosso grupo mesmo, tá? Que a Jéssica vai ter o trabalho de processar, salvar, processar, jogar para a plataforma e por aí vai. Dá um bocado de trabalho. Tá? Da minha parte, boa noite para vocês. Da minha parte também, só destacar o poético aí de que vocês saem da comunidade, mas a comunidade não sai de vocês. A gente finaliza essa sexta-noite com essa frase. É isso. Boa noite, gente. Qualquer coisa a gente vai conversando pelo grupo.